Graça e paz, amados de Cristo. Nós estamos aí mais uma vez para desmascarar o sistema religioso com os seus falsos profetas. Meus irmãos, hoje o assunto é muito importante e eu peço a você que chegou até aqui, que vai dando like aí já vai comentando alguma coisa que você sabe sobre o assunto, porque nós vamos falar das maldições que o apóstolo Valdemiro Santiago lança sobre as pessoas. Elas são de Cristo ou são do diabo ou é outra coisa? De onde vêm essas maldições? E eu preciso que você nos apoie nesse trabalho. Nós estamos aí chegando aos 20 mil inscritos e você se inscrevendo, você que não é inscrito, vai nos ajudar a chegar lá, se entender que o nosso trabalho é sério, que estamos compromissados com a verdade. E vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, muitas pessoas me pediram para que eu comentasse um pouco sobre a igreja, né, a instituição do chamado apóstolo Valdemiro Santiago. E estudando um pouco sobre o assunto, eu me deparei com uma situação e eu quis primeiro comentar sobre este assunto. Foi o senhor, né, esse homem apóstolo, denominado apóstolo, ele amaldiçoando pessoas e depois ele se regozijando, dizendo que a maldição pegou nas pessoas. E eu vou postar para os irmãos aqui alguns trechos de vídeo para que os irmãos possam entender a seriedade disso. Os irmãos sabem que nós sempre temos chamado os irmãos à palavra, a voltarmos o que Cristo ensinou. Não adianta nós aqui falarmos e desviarmos daquilo que Jesus ensinou para nós na sua palavra. E nos vídeos nós vamos ver falas desse homem, né, desse pastor, desse apóstolo, denominado apóstolo, como que ele trata os seus diferentes, tá certo? E ele inicia, o primeiro trecho do vídeo que eu quero que vocês vejam. Criticar, do outro lado fica à vontade. Quem quiser zombar também fica à vontade, só arca com as consequências depois, porque Deus vai pesar a mão. Nesse primeiro trecho aí, ele estava chateado porque alguns comediantes estavam imitando ele e ele ficou então muito revoltado com isso. Ele falou, olha, né, ele já começa... Mas ele declara aí por que isso vai acontecer. Prestem bem atenção. Nasceu homem para me caçar na face da terra. Eu tenho unção de Deus na minha vida. Se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. Os irmãos percebem que ele próprio se declara homem de Deus, né? E eu estava fazendo uma reflexão sobre Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele interessante que ele fala assim, sede meus imitadores. Mas ele fala assim, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo, o apóstolo, procurava imitar a Cristo. E na sua procura de imitar Cristo, ele vira para os seus seguidores, né, para aqueles que ele auxiliava espiritualmente, e disse, olha, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. E nós vamos ver que Paulo é o apóstolo da graça, é o apóstolo que falou sobre a excelência do amor, é o apóstolo que falou sobre os dons, mas falou, olha, vocês procurem o melhor dom de todos, que é o amor. Então, uma vez que Paulo imitava Cristo, ele então pôde descobrir o que era o amor, o que é a essência do evangelho, que é o amor. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina também sobre essa questão de amaldiçoar, de perdoar. E eu não vou ler o texto aqui, porque nós vamos ouvir o próprio Valdemiro Santiago, ele falando para nós como deve ser a atitude de um homem de Deus. Ele próprio tem uma mensagem que ele fala como deve ser a atitude de um homem de Deus. Vamos ver? Quem te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa imediatamente e diga, eu te perdoo em nome de Jesus. Quando alguém te ofender, você diga assim, eu te abençoo e te perdoo em nome de Jesus. Você vê que o próprio apóstolo Valdemiro, ele está ensinando o que a Bíblia ensina, que é perdoar, que é abençoar quem te amaldiçoa. É isso que a Bíblia ensina. Jesus falou isso. Amai os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que vos amaldiçoam. É isso que a Bíblia ensina. E eu fiz questão de pôr esse texto para que ninguém questione. O próprio pastor Valdemiro, né, intitulado apóstolo, ele próprio prega o que a Bíblia ensina. Agora, vamos ver o que ele faz na prática.
Qual é a atitude desse homem no dia a dia, quando alguém o confronta, quando alguém o enfrenta? Fiz um malfeitor, me maltratou tanto, que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia, ó, tá falando mal de você. Eu botava lá e ele falando, corta pra mim, Valdemir é papai, pepepé, pipipi. Para o Valdemir. O Valdemir perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que está acontecendo com ele? E como eles reproduziam tudo que eu falava aqui, eu falava e eles botavam lá, que eles gravavam, botava lá, o Valdemir falou. Aí ele fez assim, ó, quando eu falei que a mão de Deus estava pensando na vida dele. Ele falou, o fazendeiro está me amaldiçoando. Tem que ter cuidado. Os irmãos perceberam, esse cidadão aí, que ele fala dele, é o Marcelo Rezende, teve um câncer, né, morreu. E ele contando com vanglórias, que ele amaldiçoou o Marcelo Rezende, e o Marcelo Rezende, então, veio a morrer de câncer e tal. Irmãos, ele próprio, Valdemiro, disse o que a Bíblia ensina. E agora nós vemos a atitude desse homem. É muito difícil, irmãos, quando a pessoa se veste de arrogância, de soberba, como ele disse, se eu quiser que caia fogo do céu, vai cair. Quando o homem chega a esse nível, ele começa a pensar que ele é muito especial, que ele é muito bom, que ele é mais do que outros, que ele tem mais intimidade com Deus do que os demais. E isso é muito sério, porque nós vemos aí um desvio daquilo que Cristo ensinou muito grande. Eu vou continuar mostrando para os irmãos aqui algumas atitudes desse homem, e os irmãos vão ver. Aí vem o outro lá, desafiar, ô pastor, expulsa o coronavírus. Graças a Deus eu tenho expulsado mesmo. É só você ver os testemunhos aí, ó. Ora, você não tem fé? E o milagre, você não abraça leproso, não faz imposição de mão, ora para acabar com a epidemia. Eu estou orando para acabar na vida de quem crê. Mas na sua não. A sua vai continuar. Porque o sujeito é um endemoniado. Cachaceiro, endemoniado, mentiroso, cantor lá. Aí falar, pastor, acaba com isso aí, expulsa. Eu vou expulsar da vida de quem é de Deus e vai para a sua vida, seu infeliz, seu miserável. O cantor lá, o perturbado lá, pensou que ganhou dinheiro, foi Deus que permitiu ele crescer, só que ele perde tudo também, vai perder tudo. Ele estava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. Sua carreira acabou mesmo, se você acabou com sua carreira. Você desafiou. Irmãos, veja bem, é interessante que no momento do Covid, o Valdemiro lançou uma campanha que era lá uma semente, acho que um caroço de feijão, e a pessoa, para adquirir aquele feijão, tinha que dar uma oferta de R$1.000, ou pelo menos assim, pediu a oferta, não sei se quem não tinha R$1.000 podia levar o caroço de feijão, não entra em detalhe. E isso virou uma crítica muito grande, porque estava morrendo milhares de pessoas no mundo, né, no Brasil, centenas por dia, de pessoas com o Covid, e de repente o Valdemiro aproveita a situação, faz uma campanha onde para você adquirir a cura, e ele prometia que quem tivesse fé para adquirir aquele feijão ia ser curado, tal. E ele lança, só que tinha que pagar. No momento onde as portas das empresas fecharam, desemprego, uma situação caótica, onde o governo teve que fazer auxílio para as pessoas não passassem fome, uma situação extremamente delicada. Contudo, ele lança uma campanha de cura, mas tinha que dar R$1.000. E esse cantor, ele falou, olha, vocês curam tanta gente, vocês são pastores, por que vocês não curam? E Valdemiro se ofendeu com aquilo ali e lançou uma maldição sobre ele e falou, olha, os outros vão ser curados, mas você não, você vai continuar cada vez mais doente e tal. Essa é a face do apóstolo, né? Essa é a face de Valdemiro. Não sou eu que estou dizendo, é o que ele está falando e o que ele pregou. O próprio Valdemiro pregou, olha, nós temos que abençoar as pessoas. Mas no seu dia a dia ele estava amaldiçoando. Eu vou terminar aqui mais um trecho de uma passagem dele, para nós. O pânico de fazendo chacota, estão fazendo chacota de Deus. Deus vai pesar a mão na vida de vocês. Pode botar no pânico do demônio.
cortar isso aí. Porque eles mesmo estão falando besteira lá. Até aí vocês estão fazendo. O sujeito que está imitando lá, diz que é o pastor Rodemir, ele dá abraço nas pessoas, tá curado. Aqui ele ficou muito ofendido, um programa que tem na televisão, e que os diabos que os carreguem, né? Eu penso, irmãos, que a gente não vê o que não quer. Existem algumas situações que a gente tem que trazer aqui documentos para provar, como eu tenho feito, né, com a seita ICM, das mentiras, dos enganos lá dentro, porque é tudo muito sorrateiro. Mas tem coisa que é muito público. Não precisa falar. Eu não vou dizer de quem que é a maldição que Santiago está lançando sobre as pessoas. Eu vou dizer que não são de Jesus. Isso não é de Deus. Isso não é de Cristo, porque o próprio Cristo nos ensinou a fazer o contrário. Eu não acredito que Jesus vai ratificar a palavra de um homem amaldiçoando o outro, se ele, o próprio Jesus, ensinou a abençoar. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque os falsos profetas estão no nosso meio. E a Bíblia diz que eles são lobos devoradores. Eles são homens terríveis, homens que não têm temor a Deus. Homens que usam o nome de Deus para benefício próprio. Jesus estava sendo ali crucificado, e ele ora a Deus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós vamos ver depois Estevão, ele estava ali sendo apedrejado e fala: Pai, não imputes neles este pecado. E aí aqui nós vemos um homem, quando alguém o critica e fala de verdades, porque no meio de uma pandemia você inventar uma campanha e falar que se você doar R$1.000, vamos ser sinceros, isso é exploração da fé, isso é enganação, isso é coisa triste, eu não tenho nome para isso. E ele fica revoltado e vai amaldiçoar as pessoas, pelo amor de Deus. E algumas pessoas que ele amaldiçoou é muitos. Eu citei alguns casos aqui que houve um resultado negativo na vida da pessoa, como há em milhares de pessoas todos os dias. Meus irmãos, a ICM, a instituição que eu fiz parte, tem esse costume também. Quando alguém deixa ela, eles falam que a pessoa vai morrer, vai ser comida de bicho, o ônibus vai passar por cima, vai ficar pobre, vai pagar o preço, vai sofrer porque abandonou a obra. E se falar deles, então, como eu faço, aí as maldições são mais... Eu tenho um vídeo no meu canal falando, né, de um irmão lá que me amaldiçoou para todos os lados. O próprio presidente da ICM me ligou amaldiçoando quando eu saí, só por eu ter saído de lá, antes de eu criar o canal Evangelho Sem Máscara e tal. A Bíblia diz que os lobos, que os falsos profetas estarão entre vós, eles são lobos vestidos de ovelhas, eles têm aparência de ovelhas, mas Jesus disse assim: conhecereis eles pelos frutos, pelas suas atitudes. Então, irmãos, está público. Quem é Valdemiro? Né? O seu apostolado, tudo. O que está por trás disso tudo? Nós não estamos falando aqui de alguém que perdeu a paciência uma vez e depois foi na televisão e falou: irmãos, eu perdi a paciência, nós não devemos fazer isso, nós devemos abençoar as pessoas. Não. É alguém que amaldiçoa alguém, e quando acontece algo ruim com aquela pessoa, ele vai para a televisão lembrar da maldição que ele lançou, causando terror nas pessoas. O Evangelho de Cristo não é de terror. O Evangelho de Cristo é demonstração de amor, é demonstração de misericórdia, é demonstração da graça de Deus, de um amor que nós não merecemos. Todos nós merecemos juízo de Deus mesmo, porque nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou e fomos libertos da ira de Deus pela misericórdia de Deus. Apenas isso. Nem eu, nem Valdemiro, nem ninguém merece nada de Deus. Quando Deus faz, é pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia. É Deus que amou o mundo de uma maneira tão profunda, tão grande, tão gloriosa, que ele nos deu Jesus. Não foi porque merecemos. Graça chama-se favor imerecido. Não somos nós que merecemos nada, apenas recebemos de Deus. Então, quando nós temos uma atitude tão mesquinha como essa, como o Valdemiro fez, e outros mais por aí, tem muitos pastores aí que estão amaldiçoando as pessoas, né? Eu fiz um vídeo que eu vou até postar no final do vídeo aí, o link, se quem quiser ver, do pastor. No meio da pandemia, o líder da ICM, o presbitério da ICM, lançou uma maldição de pandemia sobre as pessoas. Quer dizer, todos os pastores unindo para orar e ele lançando
Isso são obras de falsos profetas, homens impiedosos, homens que não sabem o que é misericórdia. Jesus disse assim, olha, aprendei de mim que misericórdia eu quero. Então, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e sacudir esse fardo religioso que está sobre as nossas vidas, oprimindo as pessoas, prendendo as pessoas, levando as pessoas a uma vida de prisão religiosa e abastecendo, alimentando um império religioso que olha, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que somos às vezes envolvidos nas garras desses homens, e eles têm garras afiadas que prendem as pessoas, e que Deus tenha misericórdia desses homens também, porque eles entram por caminhos que são muito perigosos, que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, eu peço a você que chegou aí, o assunto é realmente polêmico, mas precisamos falar. Que Deus abençoe. Não preocupe, irmãos, com maldição de homem algum. Quando o meu líder lá, o meu ex-líder me amaldiçoou, eu abençoei a vida dele. E se qualquer um desses me amaldiçoar, eu vou abençoar a vida deles, porque quem está com Cristo, ele está com aquele que é maior. E maior é o que está conosco, que abençoa as pessoas, do que aqueles que estão com quem amaldiçoa as pessoas. Então, eu não preocupo. Se alguém pensar, você não tem medo da maldição do Valdemir, eu não tenho medo de maldição de ninguém, irmãos. Eu estou com Cristo, eu vivo com Cristo, e é Cristo que me guarda, não sou eu, é Ele que me guarda, né? E se Ele permitir alguma situação na minha vida, é a vontade dEle. Eu vivo dentro da vontade de Cristo, é isso que importa. Então não preocupa com isso, nós temos que desmascarar, sim, os falsos profetas, para que outras pessoas não sejam enganadas com esses homens. Que Deus tenha misericórdia, vamos à frente, peço a sua ajuda aí, você que não é inscrito, se inscreva, vamos chegar aos 20 mil inscritos, e a sua ajuda, a sua inscrição é muito importante para isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.